ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Boa noite, queridos! Tudo bem com vocês? Mais um culto aí ao nosso Deus que a gente está iniciando para falar com o Senhor, para buscá-lo, para compartilhar esse tempo juntos aqui. Eu quero convidá-lo a se colocar na presença dele. Junta aí tua família, dá um abraço nela. Você já deve ter recebido o link do culto das crianças, então já prepara o ambiente para a criançada ver o culto infantil também, ao mesmo tempo que você está aí cultuando a Deus junto com a gente, buscando ao Senhor na palavra dele. Legal? Então vamos separar um tempinho, vamos orar ao nosso Deus. Quero convidá-lo a fechar seus olhos, abrir o seu coração e dedicar esse momento em especial ao nosso Senhor, e que pela graça ele fale conosco, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, mais uma vez a gente te louva, agradecido por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que a tua graça, Deus, seja algo que nós nos lembremos, que nós de fato, Deus, engrandeçamos, e que diante da tua graça, Deus, nós possamos nos derramar na tua presença e reconhecer que tu és o dono das nossas vidas e que nós precisamos de fato nos entregar totalmente a ti. Abençoe esse tempo agora, que seja um tempo que todos nós possamos crescer no conhecimento do Senhor profundo, e que este conhecimento do Senhor seja um conhecimento que, assim como a tua palavra diz, transforme nossas vidas, nos leve a ser mais parecidos contigo, Deus. Perdão pelos nossos pecados, abençoe esse tempo de culto para a tua honra e glória, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom! Antes da gente falar um pouquinho dos nossos avisos, eu quero convidá-lo a louvar o Senhor, cantando que nós o bendiremos em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque Ele é o nosso Deus. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei.
desafio, né? Que desafio a bendizer o Senhor em todo o tempo. Quando as trevas nos cercarem, nós bendiremos o nome de Deus. Que desafio, mas ao mesmo tempo, que grande oportunidade Ele nos dá de demonstrar esse amor por Ele acima de todas as coisas e confiar de fato no cuidado dEle que tem tido com as nossas vidas. Espero que você esteja nesse momento aí com a sua família, ou até mesmo sozinho, esteja aí dedicando esse tempo ao Senhor e falando: Deus, por favor, fale comigo, porque esse é o desejo de cada um de nós como filhos de Deus. Queremos ouvir a voz dEle, queremos de fato servi-lo nesse momento. Alguns avisos importantes aí. A arrecadação das cestas básicas tem acontecido, tem sido muito legal, tem sido muito bom ser um suporte para as famílias que estão precisando, e a gente lida com situações que a gente gostaria de ajudar mais, mas realmente muitas vezes nós somos limitados e temos dificuldades para fazer mais, mas isso que nós estamos fazendo é uma grande coisa já, e a gente pode melhorar? Pode, né? Por isso eu peço a você que se envolva nessa ação de suprir e ajudar as famílias que estão precisando neste momento de pandemia em especial, né? A arrecadação de cestas básicas já abençoou aí cerca de 50 famílias, tem sido muito bom servir ao Senhor e ver que Deus está usando a igreja, brilhando a luz dele também através dessa assistência que está sendo realizada. Então, se você quiser continuar fazendo parte, por favor, nos procure, envie mensagens. Você pode fazer da maneira que melhor entender, seja doando financeiramente, seja doando alimentos que você talvez tenha em casa e possa passar para outras famílias. A maneira que você bem entender e vir que pode auxiliar, por favor, compartilhe conosco. Se você quiser fazer parte da distribuição, como membro da igreja, quiser fazer parte da distribuição das cestas, na montagem ou compra dos alimentos, você também pode nos procurar, a gente pode incluir você no grupo de voluntários nesse sentido, tá bom? O culto das crianças tem acontecido quarta e sexta noite, preparado pela nossa igreja, Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus, e no domingo à noite nós temos usado material que é muito bom da Igreja Red. O Ministério Infantil deles tem uma estrutura muito boa, e esse é o culto que nós fornecemos para as crianças agora à noite. Então você vê que vai sempre repetir um link aí no YouTube, embaixo da nossa tela, da nossa live, é a live das crianças, tá bom? Pequenos grupos online, só passando rapidinho, você precisa fazer parte. Ame a Deus e ame a seu próximo. Fazendo parte do pequeno grupo é uma maneira de você ser suporte para o irmão que está do seu lado. Sextas-feiras à noite nós temos conversado sobre casamentos em perigo, uma série de estudos bíblicos acerca do casamento, e na partir da próxima sexta começamos a lidar com assuntos mais práticos como comunicação, finanças e outras áreas da vida conjugal que geralmente dão um atritozinho, mas que pela graça de Deus a gente consegue lidar, legal? Então faça parte dos nossos encontros, estudos sobre casamento. Redes sociais, faça parte de todas. Não fique de fora de nenhuma rede social da nossa igreja para você ficar por dentro de tudo. E louve a Deus com a gente também com os aniversariantes da nossa semana, que a semana foi o Samuelzinho, filho do Rafa e da Vânia, e do irmão Almerino. Um completando 2 anos e o outro, pela graça de Deus, já com muita história para contar, né? E a gente tem a alegria, então, de celebrar a vida dos nossos irmãos diante do nosso Deus. O irmão Almerino, ele não tem a internet ou qualquer meio tecnológico para comunicação. Então, o único meio é a ligação, tá bom? Ligar para ele caso você queira dar os parabéns. É uma boa oportunidade aí no aniversário dele, mostrar o carinho que nós temos pelos nossos queridos. São muitos avisos legais, né? Muitas ações da igreja, os irmãos da igreja celebrando a vida. E nós temos feito tudo isso como igreja, é um motivo de gratidão ao nosso Senhor. A nossa igreja, ela é sustentada de fato através das contribuições feitas de dízimos e ofertas, e isso como filho de Deus. Então, se você está nos visitando, não é membro da igreja, não se sinta constrangido, nós só falamos desse momento aqui porque relembramos em todo culto os princípios bíblicos, e inclusive o princípio bíblico do sustento financeiro, dos dízimos e ofertas, que se encontra em vários textos da palavra, mas a gente sempre ressalta 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7.
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós entendemos que participar da obra do Senhor com tudo que somos e temos é um privilégio. E isso inclui também esse princípio bíblico das nossas finanças. E nós contribuímos não por uma mera obrigação à lei, não porque nós queremos receber algo em troca, isso não é bíblico, está muito distante do que Jesus nos ensina, e não por uma mera obrigação. Nós fazemos isso conforme a palavra nos ensina, planejados e também com muita alegria e generosidade ao Senhor. Então, se você quer e entende que deve viver esse princípio bíblico, então você pode contribuir ao Senhor através dos dados bancários, do aplicativo da igreja ou até mesmo procurando os líderes dos pequenos grupos, tesoureiros da igreja, para que nós te instruamos em como fazer isso nesse momento de pandemia. Lembre de orar para os nossos queridos irmãos da igreja, tanto os que estão com problema de saúde, quanto os que estão em luto, que nós já estamos orando desde quarta-feira por todos estes. Não deixe de orar pelo nosso governo, não deixe de orar pelo sustento dos irmãos que estão passando por dificuldade devido à pandemia, com seus empreendimentos, com o seu trabalho autônomo, que Deus continue sustentando a cada um deles. Esse é o nosso motivo de oração, são os nossos motivos de oração como igreja. Então ore ao Senhor por tudo que está acontecendo, por tudo que a igreja tem feito, e tem sido muita coisa, isso é bênção de Deus. Você pode se envolver em alguma área, caso queira, só nos procurar. Sendo membro da igreja, você pode participar de todas as atividades da igreja. Nós entendemos que esse é um privilégio tanto do crente quanto do membro da nossa comunidade. Então faça parte de tudo aquilo que você puder na igreja, brilhando a luz de Jesus. Legal? Vamos orar mais uma vez ao Senhor, colocando esses motivos de oração diante dele. E eu quero convidá-lo, de repente, se você está aí com alguém da sua família juntos, eu gostaria de convidá-lo a abraçar essa pessoa e orar junto, ou dar a mão e orar juntos ao Senhor por esses motivos que nós temos aqui e também por tudo que tem acontecido em nossa igreja. Vamos falar com o nosso Pai? Senhor, muito obrigado por tudo, agradecemos pelo teu imenso amor e queremos colocar diante do Senhor, Deus, esses pedidos que nós temos, tanto pelas atividades da igreja que têm acontecido, para que continuem sendo ferramentas instruídas pelo Senhor, dadas pelo Senhor, para que nós continuemos brilhando a sua luz. Queremos clamar ao Senhor para que o Senhor direcione a liderança de nossa igreja, cada irmão de nossa igreja, a fazer e continuar a cumprir o chamado que o Senhor nos deu de fazer discípulos de todas as nações, que nós não paremos em nenhum momento de fazer isso. Te pedimos pela Tua graça que o Senhor sustente a cada um dos irmãos de nossa igreja, aqueles que, em especial, são autônomos, que têm um empreendimento, que o Senhor, por favor, os sustente nesse período de pandemia de uma maneira que pode ser testemunhada pela sua igreja, por eles, como sua bondosa mão conduzindo. Nós confiamos em Ti, Deus, e pedimos, por favor, sustente a essas famílias, Senhor. Queremos lhe pedir também pela Tua graça que o sustento da igreja, para que ela continue cumprindo e fazendo tudo aquilo que precisa ser feito como comunidade aqui na Igreja Batista de Jardim Itamaraty, continue sendo provido pelo Senhor, que a igreja continue, Deus, sendo forte, ajudando no sustento de outras igrejas, como nós pudemos fazer no mês passado, ajudando, Deus, e servindo aos irmãos em necessidade. Que o Senhor, pela Tua graça, nos ajude nesse sentido, a cumprir com a Tua obra, com o Teu chamado, com a função de igreja neste momento. Também colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso governo. Muda esse cenário, Deus, é muito difícil enxergar tanta coisa acontecendo, Senhor, e junto com a pandemia ainda. Pedimos para que, por favor, o Senhor conduza a nossa nação, tanto os governantes que ali estão, quanto aqueles que precisam sair, que o Senhor esteja à frente e que o Senhor diminua pela Tua graça, cesse pela Tua graça, que essa discussão e essa divisão que acontece até mesmo na igreja por conta de posições políticas. Pedimos pela Tua graça, Deus, que a igreja ela se preocupe em brilhar a Tua luz e essa seja de fato a função que nós vivamos aqui
lógico, se importando com tudo que nós temos que nos importar, mas Deus não deixando que essas coisas ofusquem a tua graça e a tua paz. Pedimos por isso, Deus, pedimos pela saúde dos nossos irmãos que estão em uma situação difícil, como por exemplo o Sérgio, que está internado. Pai, cuida dele, Deus, neste momento, cuida da vida dele, cuida da amiga da Bruninha, Senhor, que está internada também. A gente já não sabe como ela está neste momento, mas que pela tua graça ela se recupere, Senhor, que o Senhor sustente a cada um dos nossos irmãos, a Meire, que vai fazer uma cirurgia. Pedimos pelos irmãos que estão em luto, Saulo, Michele, Stephanie, guarda o coração, consola o coração deles, Deus, e conduz-os para mais perto de Ti. Pedimos por tudo isso, Deus, sustenta as nossas famílias, sustenta a nossa igreja. Obrigado pelos aniversariantes, que eles continuem comemorando cada dia de vida na Tua presença. Esse é o nosso motivo de oração que fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho? Cante aí um hino, Há Poder no Sangue de Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu no maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser o servo leal, terás no seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Muito bem, muito bem. A gente poder louvar o nosso Deus é uma alegria muito grande e celebrar o poder de Jesus que nos libertou, que nos purificou, que nos deu uma nova vida. E é interessante que é por isso que nós estamos aqui agora. Nós temos falado sobre essa ideia de não estarmos presos à religiosidade, mas de fato nos prendermos apenas a Jesus. E isso para a gente é muito importante lembrar. É importante a gente entender que o Senhor não nos chamou para uma religião, o Senhor nos chamou para Ele. O Senhor nos chamou para um relacionamento com Ele, não nos chamou para viver um costume específico, não nos chamou para
para viver um sistema específico de vida, de governo, de religião. O Senhor nos chamou para si. E é basicamente sobre isso que nós estamos conversando aqui. A ideia de que o Senhor Jesus nos libertou para Ele e para viver para Ele. A nossa liberdade só pode ser vivida na presença dEle. Sem Ele, nós vivemos escravos de nós. Nós vivemos escravos dos nossos pecados. Nós vivemos escravos de tudo e qualquer sistema que prometer a nós um estilo de vida mais gostoso, prazeroso e que nos dê mais emoção. E quando nós pensamos no que Cristo fez por nós, nós só temos uma coisa a declarar: o Senhor Jesus nos deu vida. E por isso nós nos apegamos a Ele. A ideia desse tema que nós estamos conversando, então, é justamente isso. Nós não estamos presos a uma religião. Nós não fomos chamados a viver uma religião. Nós fomos chamados para viver com Ele. E esse é o grande desafio para você e para mim. Nós temos conversado sobre isso ao longo desses 4 domingos que nós falamos sobre esse tema. O grande desafio é de viver para Jesus. O grande desafio é de viver totalmente voltado para Cristo. Aquele que deixou as 99 e buscou a uma que estava perdida, sendo essa uma você e eu. É esse Jesus, a esse Jesus que nós estamos buscando, a esse Jesus que nós estamos, então, querendo ouvir. E eu quero convidá-lo, então, a abrir sua Bíblia nesse texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mexe um pouquinho na tua Bíblia aí. Vamos caminhar um pouquinho no que ela tem a nos dizer hoje. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. O versículo 37 é esse. Mas o que está sendo dito aí? Por que isso é tão importante para a gente? O que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? Parece óbvio, mas tem algumas peculiaridades nele que nós precisamos lembrar. E que nós precisamos, de alguma maneira, nos tocar, né? A gente precisa olhar para o contexto aqui e entender o que está acontecendo. Se você for olhar logo de cara nos versículos 34 até o 36, que é o versículo que antecede essa resposta de Jesus, está acontecendo o seguinte: sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, os saduceus tinham perguntado sobre a ressurreição dos mortos, porque eles não criam nisso, e eles estavam falando sobre, se ressuscita uma mulher que casou com 6 maridos, com quem ela vai ser marido, esposa, lá no céu, né? E Jesus então responde de uma maneira muito brilhante. Vale a pena você dar uma olhadinha lá depois, nesse contexto anterior ao 34, e então todos ficam calados. E sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, versículo 34, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Eles queriam pegar Jesus. Um deles, especialista na lei, tentou apanhar a Jesus em uma armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Eles tentam pegar Jesus de alguma maneira e fazer com que Jesus ele ficasse preso na lei. Ele se prendesse de alguma maneira em discussões religiosas daquela época. Eles questionam a Jesus: qual é o mandamento mais importante? Qual que você vai falar aí? Então Jesus ele responde de maneira muito direta: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que isso quer dizer e o que a gente precisa aprender aqui logo de cara nessa resposta de Jesus? Primeiro é que não há armadilha da religiosidade para quem vive o primeiro mandamento. Se você quer ficar livre da religiosidade, você precisa se apegar a esse primeiro mandamento com tudo que você é, com tudo que você tem, com todas as suas forças. Não tem como a gente ser um religioso uma vez que a gente ama Deus acima de todas as coisas. Essa é uma resposta bem direta àquilo que os fariseus estão querendo fazer com ele. Estão querendo prender Jesus de alguma maneira dentro de discussões religiosas e assim tirar a autoridade que ele estava demonstrando em todos os seus discursos, em todos os seus ensinamentos. Então Jesus ele responde: amarás o seu
Deus. Primeira coisa que você e eu precisamos apegar aqui e entender nessa resposta de Jesus, que se encontra ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Jesus ele responde com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Este mandamento ele refere-se ao único, o trino e eterno Deus. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso para vocês? E por que isso é importante ressaltar aqui? Porque algumas pessoas vão entender que não existe apenas o Deus criador do universo, o Deus que está acima de tudo, conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme a Bíblia nos ensina. Algumas pessoas vão dizer, olha, eu creio no Deus. Agora, qual a religião ou onde está a informação certa de quem é esse Deus, a gente pode encontrar em vários lugares. Só que, na verdade, quando Jesus ele responde a essa pergunta, citando Deuteronômio 6,5, ele está dando uma ênfase muito direta em quem é esse Deus. Ele fala, amará o Senhor, seu Deus. Não seu Deus, aquele que você imagina que é, mas o Senhor do Antigo Testamento. O Senhor que se revelou a Israel. Deuteronômio 6,5 tem uma palavrinha que declara o nome de Jesus, né? Declara o nome de Deus. Yahvé, né? É aquele nome que é dado pelo próprio Deus, falado pelo próprio Deus quando chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Quem direis? Quem direis que me enviou o Senhor? Então Deus responde para Moisés, dirás que o eu sou te enviou. Esse eu sou é o Yahvé. Jesus, Deus ele é muito direto quando ele demonstra quem ele é. E aqui nesse texto, Jesus ele vai lá e dá uma declaração muito rápida acerca disso. Ele vai e fala, olha, amarás o Senhor, Yahvé, o Deus que se revelou a Israel, amarás a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Isso aqui é importante para a gente porque muitos amam a si mesmos ou as coisas como Deus. Muitos amam o dinheiro como Deus deles. Muitos amam a família como Deus deles. Muitos amam a si mesmos como o próprio Deus. Isso a gente vê, por exemplo, nas cartas de Paulo, quando Paulo fala, olha, o Deus de vocês é o seu ventre, ou seja, vocês. Então, existe, e a gente fala sobre ídolos, né? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo, é um Deus que nós criamos. E às vezes esse Deus pode ser nós mesmos, nós queremos fazer as nossas vontades ao invés da vontade de Deus, e isso faz com que nós sejamos os nossos deuses, o nosso Deus. Às vezes nós amamos o nosso carro, o nosso bem, a nossa casa, mais do que a Deus, e isso faz com que estas coisas sejam Deus em nossas vidas. E isso tem uma demonstração muito clara, por exemplo, em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Essa passagem, ela fala ali do jovem rico que perguntou para Jesus o que deveria fazer para herdar o reino de Deus. Então Deus ele vai lá e Jesus ele vai lá e responde, falando, olha, você tem que amar o teu próximo, não cobiçarás, não matarás, não adulterarás. E então aquele jovem ele responde, falando, olha Senhor, eu já faço tudo isso. E aí Jesus então, amando aquele jovem, fala, então agora só te resta uma coisa, venda tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. E ouvindo isso, aquele jovem ele fica triste e se retira da presença de Jesus. Sabe o que é demonstrado neste momento? Que para aquele jovem, o Deus dele eram todas as suas posses. E por isso ele se retira da presença de Jesus, triste ali naquele texto de Marcos. Nós temos a facilidade de criar deuses para nós. Criar ídolos que nós adoramos para nós. Tem gente que adora o time de futebol. Geralmente são os corintianos, né? Mas tem gente que adora times, tem gente que adora esportes, tem gente que coloca tudo na frente de Deus. E esse texto ele fala, olha, o primeiro e maior mandamento que existe é amarás o Senhor, Yahvé, seu Deus, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento.
Percebe aqui por que é importante a gente se prender um pouquinho nessa primeira parte do texto? Amarás o Senhor. É interessante que a gente também precisa notar nesse texto o seguinte, ele vai falar sobre a totalidade. Então, perceba que ele repete a palavrinha todo em cada uma das faculdades do homem. O texto ele não está querendo dividir o homem em algumas partes. Por exemplo, o homem tem 3 partes, a coração, alma e espírito, né? Ou mente, alma e espírito. Não está querendo dividir o homem em partes. A ideia do texto não é essa. A ideia do texto é que a totalidade de nós, na sua máxima potência, ame a Deus. Então é como se nós pegássemos, sei lá, um carro de corrida e ele tem lá não sei quantos 1000 cavalos, pode chegar a não sei quanto, 300, 400, 500 km de velocidade. É como se a gente precisasse, com toda essa potência que o carro tem, alcançar a velocidade máxima dele para cumprir o seu propósito. Então o que ele está falando para a gente nesse texto é justamente isso. Precisamos usar a totalidade de quem nós somos para amar a Deus na nossa potência máxima. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço deve ser ao máximo dedicado para a glória de Deus. Gente, isso aqui é muito importante para mim e para você. Porque uma vez que nós fazemos isso, nós conseguimos nos livrar das armadilhas da religiosidade. Nós deixamos de adorar a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos vestimos, nós deixamos de adorar a templos, nós deixamos de adorar as aparências, nós deixamos de adorar qualquer coisa que esteja à frente do nosso Deus. Quando nós dedicamos tudo o que temos e somos a Ele, e não somente as coisas dele. Porque é fácil a gente trocar as coisas de Deus, o Deus pelas próprias coisas que podemos fazer por Ele. Podemos amar muito mais tocar um louvor, cantar na igreja, podemos muito mais amar assistências sociais, podemos amar mais estudar para pregar, do que de fato amar a Ele para então fazer essas coisas com excelência para a glória dele. E a gente tem essa facilidade, por isso esse texto é um texto muito importante para a gente e é com o qual nós vamos fechar essa série. Se nós queremos estar livres da religiosidade, nós precisamos apresentar a totalidade de nós, na nossa potência máxima, na presença de Deus para amá-lo. Já dizia, se eu não me engano, foi Agostinho, não lembro se foi ele, mas que disse o seguinte, ame ao Senhor e faça o que quiser. É interessante isso, né? Às vezes a gente fica preso no que pode e do que não pode. Mas se nós amarmos o Senhor com todas as nossas forças, nós faremos tudo aquilo que agrada a Ele. Nós não faremos coisas que não agradam ao Senhor, se nós de fato amarmos ao Senhor com tudo o que somos, com nossa totalidade, na nossa máxima potência. Essa é a ideia desse texto. Por isso, ame ao Senhor com toda a sua força e faça o que quiser. Porque o que você quiser estará preso ao seu amor a Deus na sua totalidade. Legal isso, não é? Muito legal. Uma coisa muito legal que também esse texto traz para a gente é um comentário do Hendrickson, que diz o seguinte, a essência é que amar a Deus de todo o coração não deve receber uma resposta parcial. Quando Deus ama, Ele ama o mundo. Quando Ele dá ao seu Filho, portanto a si mesmo. Ele o entrega, Ele não o poupa. Maior amor é impossível. Olha só que legal, gente, que comentário maravilhoso, né, sobre esse texto. O que esse texto está dizendo para a gente é maravilhoso. Amar a Deus de todo o coração essa ordem não deve receber uma resposta parcial. Essa ordem que está sendo nos dada de amar ao Senhor com toda a nossa força deve receber uma resposta completa, total, porque foi isso que Ele fez por nós. Ele usa textos aí, por exemplo, João capítulo 15, versículo 13, né? Maior amor não há do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e Jesus faz isso por nós. Né? É muito legal a gente entender que o amor de Deus não tem limites, e por isso a nossa resposta ao amor dele deve ser uma resposta sem limites também. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você já parou para pensar nisso, nesse texto?
Já parou para refletir um pouquinho no que esse texto está dizendo para a gente? Olha para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que também diz o seguinte: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, ele se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Deus, ele não poupou nada. A gente poderia lembrar de outros textos, como por exemplo Filipenses capítulo 2, que fala que Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele se tornou homem e se rebaixou a escravo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele não poupou nada, Deus, ele não poupou nada de sua vida para que nós pudéssemos desfrutar da vida dele. Essa é a grande mensagem do Evangelho, essa é a grande resposta, inclusive, que nós devemos dar a esse amor. Tem um texto que a gente repete muito, né, que é de Romanos capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém até pudesse se dispor a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. O que Deus poupou para provar o amor dele pelo mundo e para cumprir o amor e o chamado dele, o chamado do amor dele por nós. Nada. Ele não poupou nada. Por isso, a nossa resposta ao mandamento de amá-lo acima de todas as coisas deve ser uma resposta total, sem barreiras, sem limites, sem sistemas. Legal isso, né? Isso aqui é importante para mim e para você. Porque às vezes nós nos prendemos em pequenos detalhes que não fazem diferença alguma no nosso relacionamento com Deus e na maneira como nós devemos viver para Ele. Na verdade, só atrapalha. Só atrapalha. É interessante que tem um texto que fala para nós, olha, esses bons costumes, esse rigor, eles têm até um valor em si, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade ou contra os prazeres da carne. Nenhuma regra que nós criemos será suficiente para transformar nossas vidas, em especial transformar o nosso coração. A única maneira de termos o nosso coração transformado é desfrutando deste amor de Deus e dando uma resposta coerente a esse amor demonstrado por nós naquela cruz. Muito legal, né? Que coisa linda que nós podemos ver aqui. Mas o texto ele não para por aí. Olha só, a partir do versículo 37. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ou seja, com toda a tua totalidade, na sua máxima potência, ame ao Senhor. E o texto continua. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Queridos, se tem dois mandamentos que nós precisamos obedecer com todas as nossas forças, são esses aqui. Amar o Senhor com toda a nossa força, na nossa máxima potência, e amar ao quem está ao nosso lado, ao próximo, como a nós mesmos. Essa é a grande essência do Evangelho, essa é a grande essência do cristianismo que nós podemos viver por meio da pessoa de Jesus. Agora, amar ao próximo é uma evidência de que entendemos o amor de Deus por nós e estamos aprendendo a amá-lo. Por que eu coloquei isso aqui?
Porque quando nós amamos a quem está ao nosso lado, ao nosso próximo, nós estamos de alguma maneira vivendo aquilo que Deus viveu por nós, que Cristo fez por nós. Então, quando nós amamos ao próximo, entendemos o amor de Deus por nós e estamos aprendendo a amá-lo, porque nós não estamos negando mais nada por Ele. Alguns textos que nos mostram isso de uma maneira muito legal é Efésios, por exemplo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que vocês fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, quando nós estamos amando o próximo, nós estamos imitando aquele que nos amou como filhos amados. É uma evidência. O amor ao próximo é uma evidência que nós entendemos o amor de Deus por nós e que nós estamos nesse aprendizado de amá-lo cada vez mais. Outro texto muito lindo que também fala sobre isso, é 1 João, lá no fim da Bíblia, 1 João capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: assim sabemos, se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece Jesus Cristo veio em corpo humano e é de Deus. E é interessante que ele vai dizer aqui, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Vai um pouquinho lá para frente, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: é nisto que consiste o amor, não em quem tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ora, o que está acontecendo aqui é que quando nós reconhecemos a Deus e quando nós entendemos de fato quem é Ele, nós então podemos amar da maneira que Ele nos amou. O amor não surge de mim, de você. O amor, ele surge de Deus. E quando nós temos um relacionamento com Ele, nós então aprendemos a amar como Ele. Percebe? Amar a Deus é o primeiro passo para então vivermos da maneira que Ele quer. Na verdade, é a única maneira de viver aquilo que Ele deseja de nós. É a única maneira de nós não ficarmos presos a sistemas religiosos, a ideologias, quais elas forem. A única maneira de nós vivermos a vontade de Deus é amando a Ele acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra luta, acima de qualquer outra pessoa. A única maneira de amarmos a Deus, de estarmos livres disso tudo, é amando a Ele de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Capítulo 5, versículos 13 a 15 de Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver a liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Olha só que legal esse texto, e esse texto ele faz um paralelo muito importante com a gente no próximo texto que a gente vai ler, de Romanos capítulo 13. Amar ao próximo é uma reação do quanto nós entendemos do amor de Deus por nós. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Talvez você fique um pouquinho chateado aí, dependendo de como você tem lidado com as crises políticas do nosso país. Mas eu estava vendo, por exemplo, uma brincadeira que foi lançada como charge aí no Facebook. Nem lembro de quem eu vi isso. Apareceu em algum lugar aí. Tem tanto, né? Todo mundo posta um monte de coisa. Todo mundo virou especialista em política. Mas é interessante que eles colocaram uma charge que Jesus está falando assim: olha, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu inimigo também. E aí um homem pergunta para Jesus: e o Bolsonaro? Jesus então responde: ele não. É uma piadinha que pode até ter graça em algum momento.
mas que se nós formos levar ao pé da letra, ela está sendo uma afronta enorme àquilo que Cristo fez por nós. Por 2 motivos. Primeiro, porque de alguma maneira nós estamos nos considerando superiores a outra pessoa. E nós não somos melhores que ninguém. E o próprio texto bíblico nos ensina a orar pelos nossos governantes, porque nós já vivemos como eles, ou seja, distantes de Jesus. Como os nossos governantes devem viver em grande parte. Todos eles praticamente devem viver distante de Jesus. E segundo, porque não é uma verdade bíblica. Jesus ele morreu por mim e por você. Jesus ele morreu pelo assassino que estava sendo crucificado ao lado dele. Jesus ele morreu por pessoas más. Dentre elas estou eu e você. E a gente tem usado um discurso, eu falo de uma maneira generalizada, a gente tem usado um discurso de que nós sabemos o que é melhor, sabemos o que não presta, sabemos quem é o partido mais correto, nós sabemos todas as verdades. De uma maneira bem geral, pessoas têm idolatrado o nosso governante, eu concordo com isso. E também, de uma maneira geral, pessoas têm odiado a ponto de sentir o desejo de que este homem morresse. E essas expressões estão sendo expostas cada vez mais nas redes sociais de uma maneira inconcebível para um crente. Eu não estou falando aqui que a gente não pode dar opinião política. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a maneira como nós expomos nossa opinião, ela demonstra gravemente que nós estamos deixando de amar com a potência máxima do nosso coração ao Deus que nos amou com a potência máxima naquela cruz. É importante a gente pensar nisso. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48, é um próximo texto que eu gostaria que você olhasse comigo aqui. Vai um pouquinho ali atrás na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48. Diz o seguinte nessa passagem bíblica, que também é muito bonita e muito conhecida. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Orem por quem os persegue. Isso aqui é a demonstração de amor, porque Jesus ele foi perseguido. E ele demonstrou esse amor lá na cruz, por quem os perseguiu. Percebe a grandeza do amor de Jesus? Que não deve receber uma resposta parcial nossa, quando nós falamos, ele é o meu Deus. Não deve receber uma resposta parcial. Deus, eu amo aqueles que não passarem desse grau de maldade. A partir desse grau eu já não amo mais. Eu já não oro mais por esses. Eu concordo que a gente tem que orar para que Deus pese a mão de justiça, e eu oro por isso. Senhor, coloque sua mão de justiça nesses corruptos maldosos. Coloque. Mas, Senhor, converta esse coração também. O Senhor sabe se ele é teu filho ou se não é. O Senhor sabe se ele está distante ou não. O Senhor sabe se ele é a ovelha perdida ou não. Eu não sei. Mas eu gostaria que o Senhor colocasse sua mão de justiça. E se ele for a ovelha perdida, que ele seja resgatado por ti. E isso é o que vai sendo colocado aqui nesse texto. Porque versículo 45 diz o seguinte: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus, de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Depois continua lendo esse texto. Há evidências muito claras de que o meu próximo talvez seja aquela ovelha perdida.
não seja aquele que nega Jesus até a morte, mas seja a ovelha perdida. Há evidências da gente encontrar isso na Bíblia. Levítico, que eu coloquei, por exemplo, é um texto que coloca o próximo como sendo o povo de Deus. Mas a gente não vai se prender nisso hoje, isso é um assunto para um próximo dia. Quem é o meu próximo, né? Jesus nos ensina a ser o próximo daquele que está precisando da gente, antes da gente questionar quem é o nosso próximo. E por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí nesse último texto que se encontra no slide de Romanos. Mexe um pouquinho na tua Bíblia aí, Romanos capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. Encontrou? Diz assim a palavra de Deus: pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Que texto, né? Que texto. Toda lei e todas essas ordens e todas essas regras, elas são basicamente cumpridas quando nós vivemos o amor de Jesus para com aquele que está ao nosso lado. O amor de Jesus é esse amor que confronta. A gente deve confrontar o pecado. Por isso você e eu precisamos confrontar o pecado daqueles que estão ao nosso lado. E o amor de Jesus, ele confronta para que haja arrependimento, não para que haja ódio. Ele confronta para que haja a conversão. Ele confronta para que haja uma reflexão pessoal. E no fim de tudo, uma entrega àquele que é o nosso Senhor. O amor é este que é vivido para a glória de Deus nos nossos relacionamentos. Por isso, amar ao próximo é uma evidência de que entendemos o amor de Deus por nós e também que estamos aprendendo a amá-lo quando nós vivemos isso com aquele que está ao nosso lado. Porque nós falamos, olha, eu não reivindico direitos para mim, antes eu vivo aquilo que Jesus fez por mim, para com aquele que está ao meu lado. Eu acho que isso é um ponto importante para mim e para você nesse texto. A gente poderia conversar sobre todo o contexto seguinte, mas eu gostaria já de parar por aqui e desafiá-lo a uma coisa só. Simplesmente ame a Jesus em sua totalidade e você não será um religioso, mas um discípulo. Ame a Jesus em sua totalidade e você não cairá na armadilha de ser um religioso. Uma pessoa que vive pautada por um sistema, por costumes, por regras, por falsos deuses. Simplesmente ame a Jesus em sua totalidade, na sua potência máxima. E você não será preso a uma religião. Mas você se tornará um discípulo de Jesus. E quando você ama Jesus com toda a sua força, você vive da maneira que ele viveu. É óbvio que a gente não vai viver como Jesus é plenamente aqui na Terra. A gente vai pecar demais, a gente peca muito, a gente erra muito. Mas a cada dia mais, se tornando mais parecido com aquele que nos amou. E a cada dia mais amando mais aquele que não poupou nada por nós. Simplesmente ame a Jesus em sua totalidade. E a gente não vai se dispersar diante de tantas coisas que nós vemos, que nós queremos fazer, que nós nos perderemos nesse mundão. Para que caminho você está andando? Se não for para o caminho onde Jesus é o centro, não vale a pena. Se você tem vivido qualquer coisa que não uma busca por amar a Deus acima de tudo, você tem desperdiçado a sua vida,
Porque a única chance de desfrutarmos verdadeira vida e vida completa é quando nós nos entregamos totalmente ao nosso Senhor. Por isso eu quero desafiá-lo neste momento a orar ao Senhor comigo e se colocar na presença dEle mais uma vez. Fale com Deus. Vamos buscar o Senhor. Vamos decidir amá-lo acima de tudo. Vamos obedecer essa ordem não parcialmente, mas com tudo que somos, com tudo que temos. Não parcialmente, não em partes, mas na sua totalidade. Vamos falar com o nosso Jesus? Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, te pedindo pela Tua graça. Não permita que nós vivamos escravos de sistemas religiosos, de sistemas ideológicos. Não permita que nós vivamos distraídos com tantas coisas, ao invés de focar os nossos olhos em Ti e de derramar e entregar nosso coração totalmente ao Senhor. Nos ajude, Deus, a amá-lo com toda a nossa força, na nossa potência máxima, com tudo o que temos e somos. Queremos, Pai, simplesmente amá-lo, acima de tudo. E não queremos nos distrair ou nos prender em mais nada. Queremos de fato amá-lo acima de tudo. Por isso ouve nossa oração. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não se entregou completamente a Ti, que ainda não decidiu amá-lo acima de todas as coisas, que pela Tua graça hoje seja um dia, Pai, que essa decisão seja vivida. Senhor, que se tem alguém que está afastado de Ti também nessa noite, que hoje seja um dia de recomeço, de retorno, para aquele que não poupou nada por nós, que nós também não poupemos nada por Ti. Esse é o nosso pedido, que a Tua igreja continue brilhando e vivendo para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós amemos ao Senhor acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor com o último cântico, uma musiquinha de aplicação, um louvor de aplicação, falando sobre esse chamado de Jesus, para nos guiar, para que em tudo nós confiemos nele. E mesmo quando nossos pés andarem em lugares difíceis, que Ele seja quem nos sustenta. Amém? Deus te abençoe e que este louvor seja um louvor desafio para você também nessa noite, e assim terminamos nosso culto para a glória do nosso Deus. Deus abençoe, queridos, uma boa semana e louve ao Senhor agora com este cântico. Além das ondas olharei.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.